Olá pessoal, nós estamos de volta aí para falarmos mais um pouquinho de finanças públicas para você e hoje nós vamos complementar aquele conhecimento que a gente estava formando na aula passada a respeito do PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo. A gente viu que o PAEG ele coloca lá um reordenamento do sistema financeiro nacional, ao mesmo tempo que nós havíamos acompanhado que o PAEG estabelece a criação do Conselho Monetário Nacional, estabelece a criação do Banco Central. Nós vimos que o PAEG vai extinguir a SUMOC e a superintendência superior da SUMOC. Nós vimos lá que o PAEG vai criar a conta movimento e vimos também que o Banco do Brasil terá essa conta movimento durante um período de tempo extremamente longo, que vai até a década de 1980, o que acabou, de alguma forma, permitindo que o governo central tivesse um gasto maior do que aquele que inicialmente se pretendia. Isso porque o Banco Central fazia saque a descoberto no Banco do Brasil. Sendo assim, nós precisamos, então, agora revisar aquele conteúdo e avançarmos mais um pouquinho para tentarmos entender aí outras etapas da economia brasileira, ok? Então, vamos lá, vamos fazer uma revisão aí, pessoal? Então, a gente viu o seguinte, que a década de 1960 foi marcada por uma forte instabilidade política, De um lado, eu tive lá a renúncia de Jânio Quadros, a consequência imediata foi a assunção do João Goulart a presidente da República, porém, o João Goulart enfrentava uma forte resistência de pelo menos 5 grandes grupos. A alta cúpula da Igreja Católica, que acreditava que João Goulart flertava com o socialismo, com o comunismo, e nos países em que o comunismo e o socialismo foi implementado, nós tivemos uma perseguição das religiões. Segundo, nós sabemos que a alta cúpula dos militares, muito mais próxima dos militares norte-americanos, que não queriam aí um presidente de esquerda dentro do Brasil. Mas nós tínhamos também a alta classe média, que não desejava uma reforma tributária, sobretudo que impactasse decisivamente no aumento dessa carga tributária para a população de média renda e alta renda. Nós tínhamos lá a oligarquia rural, que não queria nem ouvir falar de reforma agrária. O resultado é que esses grupos todos unidos acabaram forçando João Goulart a, através de uma manobra das Forças Armadas, assumir uma posição de parlamentarismo no Brasil, onde o presidente assumiria apenas a função de chefe de Estado e um primeiro-ministro assumiria as funções de governo. A gente sabe que nesse mesmo momento foi estabelecido lá uma data para um plebiscito para saber se a população queria a continuidade do modelo parlamentarista ou se queria a volta do presidencialismo. E aí, a volta do presidencialismo ganhou e João Goulart, então, assume a presidência com forte resistência, em parte significativa, da Igreja Católica, da alta cúpula dos militares, da classe média urbana, da burguesia industrial e também da oligarquia rural brasileira. O resultado foi lá o golpe de Estado de 31 de março de 1964, quando então os militares ascendem ao poder. Então essa instabilidade política, ela acaba causando uma crise político-militar, o que acaba dificultando o cálculo econômico, além de retrair os investimentos no Brasil e, obviamente, as nossas taxas de crescimento econômico. Bom, a gente sabe, então, que nós temos alguns antecedentes. O primeiro desses antecedentes é o final da década de 1950, onde a gente vai assistir a uma aceleração da inflação. Essa aceleração da inflação muito focada no aumento do gasto público. Isso porque, durante o governo JK, 1956 a 1961, ele estabeleceu um plano de industrialização acelerada. E nesse plano havia necessidade que o governo atuasse como indutor dos investimentos, mas muitas vezes atuando também como um Estado empresário, ou seja, produzindo bens e serviços. Nesse caso, sobretudo, na geração de energia elétrica,
também no setor de transportes, né? Mas o Brasil também atuou em larga escala na metalurgia pesada, na siderurgia pesada, no setor cimentício e outros mais. O resultado foi um elevado gasto público e o déficit público e o endividamento pressionando a economia brasileira. Por um outro lado, nessa época, você se recorda que nós tínhamos lá a lei da usura. E a lei da usura dizia que o governo não poderia pagar uma taxa de juros superior a 12% ao ano. Ora, dentro de um quadro inflacionário que chegou, né, ao patamar de 90% ao ano em 1964, óbvio que ninguém queria comprar título público porque ele renderia menos do que a inflação. Nós sabemos que o PAEG dá conta desse processo quando ele cria lá a ORTN, as obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, que na verdade é uma volta, né, na lei da usura, porque agora o governo federal continuaria pagando 12% de juros ao ano, porém também a variação da correção monetária, ou seja, a variação da inflação. O problema da ORTN é que nós acabamos abrindo a caixa de Pandora. Isso porque, se eu permito o reajuste dos títulos públicos, nós começamos a ter toda a economia querendo também reajustar os seus níveis de preço. E, portanto, nós tivemos aí a inflação inercial como uma fase muito importante do quadro inflacionário brasileiro. Tudo bem? Sendo assim, pessoal, né? Nós tivemos lá a crise política do populismo e econômica, dentro de uma política de substituição de importações que vai durar no Brasil até a década de 1990. Nós tivemos o PAEG em 64, com basicamente duas linhas de ação, né? As políticas conjunturais, que foi basicamente uma política monetária e uma política fiscal contracionistas, ou seja, a diminuição do gasto público, o aumento da carga tributária, o aumento da taxa básica de juros, da taxa de redesconto, da taxa de compulsório e da venda de título público, para nesse combate gradual à inflação, poder então debelar um dos principais problemas brasileiros até aquele momento. E a gente sabe que a gente teve as reformas estruturais. Dentre elas, a mais importante foi lá o processo de reconfiguração do sistema financeiro nacional. Sendo assim, né, desde o início da década de 60, que o Brasil apresentava déficit público extremamente expressivo, né, e tendo uma dificuldade muito grande de financiamento desse gasto. Para poder, então, financiar o gasto do governo, os governos anteriores fizeram uma emissão injustificada de moeda, ou seja, uma oferta monetária por parte, né, do governo maior do que a demanda da sociedade. O problema é que todas as vezes que eu faço uma oferta monetária maior do que a capacidade de oferta, há uma tendência de maior liquidez no mercado. Quanto maior a liquidez no mercado, maior tende a ser a demanda agregada. E se a demanda agregada cresce mais rapidamente do que a capacidade de oferta agregada, o problema que eu terei será a inflação. E foi exatamente isso que o Brasil enfrentou naquele momento. Então, o Brasil tinha limitada a sua capacidade de financiamento, porque nessa época, né, nós não tínhamos, né, a possibilidade de emissão de título público, já que o título público, pela lei da usura, só pagava 12% ao ano. Se é assim, a outra forma de financiar era a emissão monetária. O problema é que a emissão monetária também é inflacionária. Há uma dificuldade de transferir recursos do setor financeiro para os vários setores da economia. Isso porque nós ainda tínhamos um sistema financeiro nacional extremamente imaturo. Se é assim, observe então que os militares vão iniciar um processo de reforma do nosso sistema, né? A reforma do nosso sistema pressupunha a aceitação dos títulos públicos no mercado. E aí, o regime militar cria, então, a correção monetária.
a correção monetária, que passa, então, né, a regular parte da remuneração do título público. Então, o título público passaria a valer, né, o valor de face, corrigido monetariamente pela inflação e mais uma taxa de juros de 12% ao ano. O resultado é que essa taxa de juros, então, agora, era uma taxa de juros real, acima da inflação. E, portanto, o Brasil criou uma alternativa interessante de financiamento. Porém, essa alternativa cobrou o seu preço, que foi a inflação inercial que começa a atingir o Brasil. Então, oriunda aí de um processo histórico resultante de décadas de desconfiança quanto à saúde financeira do Estado brasileiro, não só em função das diversas oscilações das regras de indexação, mas também por conta das incertezas geradas pela eterna necessidade de captação de poupança interna, já que a poupança interna no Brasil é muito pequena. Dentro desse quadro, o diagnóstico, né, que foi feito foi basicamente da corrente monetarista. Bom, então nós precisamos... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer o nosso curso completaço, atualizado, ponto a ponto do edital para a Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, auditor fiscal da Receita Estadual. Nós, eu, professor Luiz, juntamente com o professor André Fantoni, que é o coordenador desse curso, nós montamos um curso super competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua aprovação. Só com professores top de linha, como você acabou de assistir essa videoaula nossa aí, demonstrativa, essa aula demonstrativa no YouTube. Meus amigos, minhas amigas, essa é apenas 30% de uma aula, tá? A aula tem muito mais coisa, o nosso curso é muito mais completo, nós colocamos aí apenas 40 horas, 45 horas no YouTube. Esse curso tem quase 450 horas. Ah, professor, é bastante coisa? Sim, claro. Legislação específica, direito tributário, contabilidade geral, auditoria, contabilidade avançada, ou seja, e mais todas as outras disciplinas que sempre são cobradas aí em concursos de carreira fiscal. Ó, olha só, quero dar um recado. Nós aqui da Lá Concursos, a partir de 2018, nós iremos atender todos os concursos de carreira fiscal no Brasil. Tá certo? Quer saber mais informações? Envie um WhatsApp para a gente ou acesse nosso site laconcurso.com.br que nós estaremos aqui prontos para te atender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.